Bom dia a todos, graça e paz. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para a meditação da palavra de Deus, dando continuidade às meditações que estamos nesta semana. E vamos primeiro orar a Deus e depois vamos começar a meditação. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, no teu nome, ó Senhor, nós estamos aqui e te pedimos que seja feita a tua vontade. Abençoe para que todos venham entender a verdade da tua palavra pelos teus pensamentos. Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Tem em mãos a Bíblia, as Escrituras Sagradas, que são elas que revelam a vontade de Deus para nós aqui na terra e para vivermos na eternidade com Deus. Hoje, sábado 27 de setembro, estamos com o título desta meditação de hoje, Em Nome de Deus, vírgula, ou em nomes da ganância dos falsos profetas, ponto de interrogação. Em nome de Deus, vírgula, ou em nomes da ganância dos falsos profetas, é o título desta meditação de hoje. Pois há quem faça muitas coisas em nome de Deus. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, disse: muitos virão em meu nome, farão maravilhas, falarão minha palavra, mas enganarão a muito, porque falarão só em nome de Deus, mas por trás existe algo que não é de Deus. Vamos para 2 Pedro como texto básico desta meditação. Segunda Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Fica já próximo ao Apocalipse, no Novo Testamento. Diz o seguinte: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. As pessoas que falam em nome de Deus, mas de forma deturpada, estão trazendo sobre si mesmo destruição e condenação eterna. Versículo 2: e muitos seguirão as suas práticas libertinas. E muitos seguirão. Muitos seguem e às vezes seguem consciente, e outros que são ingênuos, não conhecem a verdade e seguem também esses falsos profetas. Continuando: e por causa deles será infamado o caminho da verdade. É o que tem acontecido. Jesus disse: é inevitável que venham os escândalos. E está aí, escândalo após escândalo. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós não escandalizamos nisso. Jesus disse: bem-aventurado aquele que não acha em mim escândalo. Aí eu me refiro para você que está ouvindo, que não conhece a palavra de Deus, ou que segue, ou deseja seguir o caminho da salvação. Não fique triste com isso, não. Isso tem que se cumprir. Mas Jesus não deu escândalo. O Filho de Deus morreu na cruz por nós e não deu motivo algum de escândalo, nem de desvio de dinheiro, de oferta, nem de nada. Ele foi perfeito como Filho de Deus e deu um bom exemplo, mas ele disse que vinham pessoas falando no nome dele e daria maus exemplos. A esses não olhem, olhe para o Deus, a palavra verdadeira, o exemplo do Filho de Deus, que você não vai ficar escandalizado. Continuando aqui, paremos no versículo 2, vamos para o versículo 3. Também movidos por avareza, farão de vós comércio com palavras fictícias,
bonitas e fáceis de enganar qualquer pessoa. Para eles, o juízo lavrado, ou seja, já está preparado, já está determinado, já foi decretado para quem vive assim a sentença. A longo tempo não tarda, mas cedo ou mais tarde vai chegar a vez de prestação de contas no tribunal de Cristo, de Deus. E a sua destruição não dorme. Deus não dorme. Tudo que o homem semear vai colher. Ah, mas está se dando bem aqui. Tudo bem, mas a justiça de Deus não tarda. Pode ter terminado os seus dias e se dado muito bem aqui, com isso aqui, mas na eternidade nós vemos uma pessoa que se deu muito bem, um texto bíblico que se deu muito bem, o rico e o Lázaro. Ele se deu muito bem aqui, mas quando passou para a eternidade, estava num lugar de tormento, porque não teve temor a Deus. E Lázaro, que era uma pessoa muito pobre, sofrida na vida, mas que tinha o temor a Deus, quando passou para a eternidade, estava com Deus. É isso. A ganância tem levado e levará muitos que têm amor, idolatria para o dinheiro, para o inferno. Verdade nua e crua. Está escrito que a idolatria, o amor ao dinheiro é idolatria. E os idólatras, está escrito, não herdarão o reino dos céus. Vamos agora para... Vamos ver quantas pontuações tem essa meditação de hoje, nesse sábado. Tem 3 e uma conclusão. Vamos lá para a primeira pontuação. Jesus disse que viriam muitos falsos profetas com suas facetas, que iludiriam a muitos com seus modos de ensinar a palavra de Deus, mas de forma deturpada, não de forma verdadeira, com temor a Deus. A esse respeito está escrito em Mateus 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos de Deus. Aí me vem aqui agora na mente para fazer uma pergunta aqui. Há igrejas que falam em nome de Deus, certo? E falam de uma maneira deturpada. E existe até sinais e maravilhas, certo? E o nome de Deus não é glorificado, certo? Quem é glorificado é o nome da igreja, certo? E aí, irmão Severino Neto, e pode falsos profetas também fazer maravilhas até enganar as pessoas em nome de Deus? É, porque o nome de Deus está ali sendo pregado. E a palavra de Deus diz que a palavra dele não volta vazia. Agora, também tem uma exceção e um porém para a gente fazer aqui uma certa reflexão. No tempo de Moisés, isso daria outra pregação que futuramente a gente poderíamos falar sobre isso, sobre Satanás. Ele imita tudo que é de Deus e ele é contra tudo que é de Deus. Aí se referindo a falsos profetas e maravilhas que enganariam até a muitos. No tempo de Moisés, Satanás sempre foi assim, com feitiçaria, magias. Ele, Satanás, desde que foi feito o primeiro homem, que ele sempre usou isso, magia e feitiçaria. E há algumas, não vamos dizer o nome igreja, mas algumas pessoas falando em nome de Deus, e ali, se quem tem o discernimento de Deus, que vê que é deturpada a palavra, tem até coisas que envolvem feitiço. E aí é um grande perigo. E pode acontecer isso? Pode sim. Nós vemos no tempo de Moisés que o diabo enganou a Eva
enfeitiçou ela ali, ludibriou. E no tempo de Moisés, houve magias que pegaram um bastão e transformou numa cobra. Fez uma magia, um grande milagre, todo mundo se espantou. Moisés também, usado pelo poder de Deus, Deus fez com que o bastão de Moisés virasse uma cobra e engolisse a cobra daqueles mágicos. E é assim ainda hoje em dia. Há muitas pessoas que são usados, acontecem alguns milagres, mas que por trás disso poderá ter alguma atuação oculta e possivelmente de falsos profetas fazendo milagres e maravilhas. Tem que ter muito cuidado, porque Jesus disse, se possível, enganaria até os próprios escolhidos. Reflita sobre isso. Segunda pontuação. Os falsos profetas vêm em vestes de ovelhas, mas por trás são lobos devoradores, arrancando o máximo possível do sangue das ovelhas. O máximo possível que puder tirar das ovelhas, daqueles que estão nas congregações, o máximo possível do sangue. O sangue é as ofertas. O máximo de oferta que puder tirar das ovelhas, farão vários modos, várias maneiras de fazer com que peçam a oferta e tire o que puder. E isso tem acontecido em muitos lugares nesse Brasil, nesse mundo afora. Ou seja, tirando todo o dinheiro que pode. A esse respeito está escrito em Ezequiel, capítulo 34, versículo do 2 ou 3, 1 Pedro, capítulo 2, capítulo 5, versículo 2. Vamos ler todos os dois. Vamos lá. Ezequiel, capítulo 34, versículo 2 e versículo 3. Ai dos pastores que alimentam a si mesmo, só pensam em si mesmo, em colocar o dinheiro só para os seus bolsos. Comeis a gordura e vos vestis da lã. Então tira tudo das ovelhas, tira a lã, tira tudo para si. Aí 1 Pedro, capítulo 2, capítulo 5, versículo 2. Olha só o que Deus usando o apóstolo Pedro. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, vírgula, tendo cuidado dele, cuidado, amor, apreço, se preocupar, vírgula, não por força. Preste bem atenção, não por força. O que é não por força? É querer manipular, querer mandar, querer ter o domínio sobre aquele rebanho, aquele povo. Preste atenção, raciocine, mas voluntariamente. A palavra de Deus diz bem claro, no livro que me foge a memória agora, que diz, não, nem por força, nem por violência. Não sei se é Amós, é um dos livros dos profetas menores, que diz assim, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor. E a palavra de Deus fala claramente que nós temos que servir a Deus com liberdade, voluntariamente, com toda a alma, de todo o coração. Não por força. Deus dá o livre-arbítrio. Ninguém pode forçar a você a servir a Deus e mandar em você. Não, isso não. Nem por torpe ganância, ou seja, nem por torpe ganância. Se vir o rebanho tá ali pastoreando com desejo, com intenção só nisso. Olha aí, aqui temos falado dentro da Bíblia uma verdade nua e crua. Aí eu falo igual Deus falou através dos anjos, o do seu anjo para os anjos das igrejas de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos para o terceiro parágrafo, terceira pontuação.
Os falsos profetas prometem riquezas e coisas extraordinárias que vão mudar a situação de sua vida, mas por trás dessas falsas esperanças que nunca acontecem, né? Porque só acontece aquilo que está escrito, que Deus fala. Você tem que dar algo para Deus. Então, é isso. Pedem algo para você dar para Deus, para que Deus possa lhe atender, ou fazer um milagre, ou fazer uma maravilha, coisa que Deus não manda na dispensação da graça. Deus nunca mandou, nem está escrito que Deus manda dar algo para abençoar você. Ele tão somente pede que você lhe obedeça, entregue toda a sua vida. E o que ele conquistou lá na cruz, em Isaías, capítulo 53, versículo 3, 4, 5, fala ali. Tudo que ele conquistou está ao nosso alcance para quem tem aliança com Deus, e ele dá a chave para abrir a porta para você conseguir as bênçãos que foi deliberada lá na cruz. Qual é essa chave? Ele disse lá em João, capítulo 15, versículo 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes em meu nome, e eu farei para que meu Pai seja glorificado. Para que o pastor e o nome de uma igreja não seja glorificado. Para que meu Pai, o nome de Deus, do Senhor Jesus, seja glorificado. Isso, palavra verdadeira e sensata, de uma maneira pura e com temor de Deus, falada por um servo de Deus que tem a simplicidade e o maior temor e sede pela justiça da verdade de Deus. Aqui estamos falando. Continuando, aí nós temos como referência Romanos, epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos fica no Novo Testamento, é o sexto livro, se não me falha a memória, depois do livro de Atos dos Apóstolos, aí vem Romanos. Capítulo 13, versículo de número 8, diz o seguinte: a ninguém, eu vou falar bem pausadamente, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, vírgula, exceto o amor, vírgula, um para com o outro. Vamos dar um exemplo aqui, bem plausível. Se há um propósito, se há uma promessa de algum líder falando, olha, dá isso para Deus, e Deus vai te recompensar, Deus vai atender o teu sacrifício. Preste bem atenção, de uma maneira maleável, amorosa, com amor de Deus e sinceridade de Deus. Você mora de aluguel, ganha aquele salário suado do mês. Aí vem um propósito, olha, dá todo esse teu dinheiro a Deus, e Deus vai te honrar, Deus vai mudar a tua história. Aí eu pergunto a você, meu amado irmão, meu amado pastor em Cristo, pastor verdadeiro de Deus, eu pergunto a você, está escrito isso? Claro que não. Está escrito que você tem que arcar com seus compromissos. Se eu ganho só um salário e vou dar todo o meu dinheiro, vou ficar devendo luz e aluguel, isso é de Deus? Claro que não. Pelo amor de Deus, isso pode ser, e claro que é, uma deturpação da palavra de Deus, que a palavra de Deus diz que a gente não tem que dever nada a ninguém. Então, Deus não quer
que a gente seja mau exemplo, pessoa devedor e de mau caráter, para fazer algo que é em nome de Deus, no qual Deus não pediu dessa forma. Deus pediu para que você se entregue a Ele 100%, seja obediente, tenha fé e creia na promessa dEle e use o nome dEle, a autoridade dEle para ser abençoado, e no tempo dEle Ele abençoará. Mas não dever nada a ninguém, dar algo em nome de Deus e ficar devendo o aluguel, a luz, a água ou ao seu próximo. Ao nosso próximo, nós devemos, o que devemos dever é o amor, a prática do amor para com o nosso próximo. Isso sim está escrito na Bíblia e isso é de Deus. Vamos falar com Deus. Ramachande Cantarabás. Amado Deus e Pai, Tua palavra é a verdade. Meu Deus, nós bem sabemos quem é o diabo, que é o pai da mentira, que ele desde o início ilude, ludibria todas as pessoas e imita até mesmo as tuas coisas para enganar muitas pessoas. Senhor, faz maravilhas até no teu nome, mas para enganar as pessoas. Tem misericórdia. Em nome de Jesus, Senhor, que seja repreendida a mentira de Satanás e que muitas pessoas, meu Deus, venham ter temor à tua palavra. E aqueles que estejam ou tenham ou estejam pregando, possas atentar, Senhor, para a tua verdade, meu Deus. Em nome de Jesus, e que venha o entendimento, a humildade, Senhor, o reconhecer aqueles que estejam trilhando, estejam crendo da forma errada em fazer algo para ti no teu nome, Senhor. Que possa ter a humildade, a sensatez e descer, se inclinar e dizer: sim, Senhor, tenho errado. Meu Deus, tem misericórdia de mim, me perdoa. É assim que deve ser, Senhor. A tua palavra diz que nós não temos que ser participantes com as obras infrutuosas das trevas e com ensinamentos errôneos, com heresias. Tua palavra fala que aqueles que vivem nas heresias já está decretada uma sentença sobre eles. Não podemos ser participantes, nem aplaudir, nem aceitar. Então, quem é da verdade, tua palavra diz que aceita e ama a verdade. Em nome de Jesus é o que te oramos, te agradecemos. Amém. Nos prolongamos um pouco mais nessa meditação, porque foi preciso para dar um sentido, especificar mais claramente as coisas e até mesmo excedemos um pouco em oração, mas não há vaidade nenhuma. Às vezes há uma maneira que temos que orar diferente para que as pessoas se liguem, despertem, pelo amor de Deus. Nós ficamos por aqui, até a próxima. Deus abençoe o seu lar, a sua família e a todos. Graça e paz. Um abraço carinhoso para todos.